Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Diálogo com Vida. Eu sou a Thalita Casarini, farmacêutica clínica. E eu sou a Juliana Zucchetti, especialista em acupuntura. Vamos iniciar nossa conversa fazendo uma reflexão. A expectativa do brasileiro aumentou. Hoje vivemos 75 anos, mas será que vivemos mais e melhor ou mais e pior? O censo de 2022 já mostrou que a população brasileira cresceu 6,5%. Somos mais de 12 milhões de pessoas a mais. E o dado mais interessante não é esse, que embora a população brasileira tenha aumentado esses 6,5%, a população idosa, aquela com mais de 65 anos de idade, ela cresceu mais de 57%. Por outro lado, a população mais jovem, com menos de 14 anos, reduziu em mais de 12%. Isso significa que estamos vivendo mais. Mas precisamos viver com qualidade e dignidade. Para isso, precisamos ter saúde física e mental. Por isso, a ideia de hoje do Saúde em Diálogo com Vida é conversar com a geriatra, a doutora Carolina Belardo, que vai falar sobre os pilares de um envelhecimento ativo e também de alguns tópicos, como suplementação, demência, cuidados paliativos, entre outros. Mas antes da gente iniciar essa conversa, curte, compartilhe e se inscreva no canal para que o nosso canal cresça ainda mais. É isso aí, o Saúde em Diálogo começa agora! Doutora Carolina Belardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui para o Saúde em Diálogo com Vida. Você que é geriatra, tem residência em geriatria pela Unicamp e é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Sírio-Libanês. Que bom te receber aqui. Eu que agradeço o convite de vocês e é um prazer imenso estar aqui e falar sobre um assunto que eu sou apaixonada e gosto de compartilhar, vai ser muito bacana. Vai ser maravilhoso, a gente está cheia de dúvidas, mas antes de começar o assunto, a gente queria saber quem é a Carol. Vamos lá, acho que assim, eu sou apaixonada pela minha profissão, apaixonada pelo ser humano e pelas relações humanas. Então a geriatria faz todo sentido na minha vida, bem como os cuidados paliativos. Eu sou mãe de um menino maravilhoso, de 7 anos, e coisas que eu adoro, enfim, eu gosto muito de atividade física, assim, faz parte da minha vida, enfim, faço natação, musculação e sou entusiasta e falo para todos fazerem, os meus pacientes sabem, e gosto muito de música, de dançar, de livros e conhecer as pessoas. Que legal. Doutora, como a gente sabe, a população está ficando cada vez mais idosa, né? Então, o geriatra entra aí muito nesse cenário. E em que momento as pessoas devem procurar o geriatra? Qual é a idade que as pessoas começam a procurar um geriatra? Não existe, não existe um protocolo, então assim, tem que começar com 40, com 50, né? O que eu recomendo é de fato entre 40 e 50, porque eu acho que este é o momento, na verdade esse é o momento que começam a acontecer as alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, o nosso pico de massa óssea, massa muscular, nosso pico de todas as nossas, do nosso corpo, na verdade, é com 30 anos. E depois a gente começa a diminuir. Então, a partir dos 40, a gente começa a diminuir massa óssea, diminuir massa muscular, começa a diminuir nosso metabolismo, a composição corporal muda. Então, começam algumas alterações renais, da taxa de filtração começar a diminuir. Então, são coisas naturais do envelhecimento, o que isso se chama senescência, diferente de senilidade, que é doença. Então eu falo, do mesmo jeito que a gente tem a adolescência, a gente tem a senescência, que é um processo natural e que vai acontecer com todos nós, muito embora as pessoas hoje em dia tenham bastante dificuldade em aceitar esse processo. Então eu penso que esse é o melhor momento, mas outra coisa é quando a própria pessoa começa a sentir o envelhecimento, né, que normalmente é com uma canseira, uma fadiga, ou acha que está diferente do que era o habitual, mas de fato não existe uma idade específica. E o que eu acho importante eu falar é que assim, o geriatra é o médico que conhece o paciente, na minha opinião. É o paciente que conhece a essência do paciente, conhece a história de vida, tem um vínculo seguro com o paciente, o que vai acompanhar ao longo do seu envelhecimento, para fazer promoção de saúde, prevenção de doenças,
controlar as doenças que o paciente tem e cuidar dele no final da vida. Então, acho que é o médico que a pessoa tem para chamar de seu, num momento que não tem ali um médico específico. Ele tem um olhar global. Sim, sim. Então a gente vê, tanto que a gente vê a questão física, emocional, social, entende qual é o contexto social e familiar daquela pessoa. Nos paliativos a gente fala muito da questão espiritual, enfim, e do que é importante para aquela pessoa. Porque hoje em dia a gente tem tratamento para várias doenças e para tudo, praticamente. Só que a gente não pode perder qual é a nossa finalidade, qual é o nosso objetivo. Né? Então, assim, a gente tem cura para tudo e tratamento para tudo, mas qual é o nosso objetivo? É respeitar e é garantir qualidade de vida e dignidade para aquela pessoa de acordo com o que é importante para ela, não para mim. E muitas vezes a gente acaba que atropela e faz o que é o consenso ou o que é o protocolo caixa, né? E não existe, porque cada um é um ser individual e que tem que ser respeitado, né? E por isso a importância de conhecer o paciente, né? De você acompanhar ele, porque geralmente quando a gente fala em geriatra, as pessoas acham que é uma pessoa 60 mais que vai procurar, né? Significa, Thalita, que já estamos me bateu isso na minha cabeça quando eu falava, eu acho que eu já devo procurar, então. E é engraçado, porque isso não passava pela minha cabeça. Então, pra mim, pra maioria das pessoas, é uma pessoa 60 mais que vai procurar o geriatra. E aí, quando você começou a falar que você acompanha esse envelhecimento, então você não tem que pegar a pessoa com 60 anos. Sim. Porque boa parte, ela já viveu boa parte da vida dela. Se a expectativa de vida é 75, temos pouco tempo aí pra ficar com a pessoa. Então, eu achei interessante. Então, começar a acompanhar essa pessoa, conhecer e depois você fechou ali com a cerejinha do bolo falando, eu não vou colocar ela dentro de um protocolo, eu vou usar o protocolo como guia, mas ela vai fazer o que faz sentido para ela, né? Então eu achei que foi a cerejinha do bolo. E aí falando dessa questão do envelhecimento saudável, do envelhecimento ativo, né? O que é esse envelhecimento ativo? Quais são os pilares? Como é que a gente pode fazer isso de uma forma bem sucedida? O envelhecimento ativo é a gente fazer com que a gente envelheça com qualidade de vida, mas com autonomia e independência. Então, assim, autonomia é a nossa capacidade de decidir por nós. Isso depende da nossa cognição, né? Então, para ter uma boa cognição, a gente precisa estar com a nossa saúde mental boa e não evoluir com quadro demencial, né? E a gente precisa de independência. Para a gente estar independente, a gente precisa de força em especial. Então, a gente precisa envelhecer com capacidade de fazer as nossas coisas, andar, levantar, caminhar e decidir por nós, né? E cada vez mais, eu digo que hoje em dia não é luxo você envelhecer com saúde, é uma necessidade. Sim. Ainda mais com os dados que vocês falaram. Então, assim, não vai ter no futuro bem próximo quem cuide de quem. Então, a gente vai ter que envelhecer bem para a gente estar autônomo, independente o máximo que a gente puder. Porque as pessoas têm cada vez menos filhos, não vai ter cuidadores para todo mundo. Então, assim, em 2030, vai ter mais pessoas com mais de 60 do que entre 1 e 14 anos. Que loucura isso, então, né? isso é muito. Assim, a gente tem que entender todo mundo, que assim tem que começar já a pensar no seu processo de envelhecimento e como que você quer chegar lá na frente. E para ter qualidade a gente precisa fazer atividade física, né? Qual a importância que você vê da atividade física para o idoso? A atividade física, na verdade, é para o idoso e é para todos nós, né? Então, assim, tá mais do que consagrado, né? Então, assim, ela faz parte, e eu falo que no consultório ela é prescrição, né? Então, assim, na minha prescrição médica, tá lá, dieta, atividade física e os medicamentos quando são necessários, as suplementações quando necessárias, mas assim, ela faz parte de tratamento de todas as doenças. Então, assim, para síndrome de ansiedade e depressão, atividade física mais a medicação. Para dor crônica, atividade física, a medicação. Hipertensão, diabetes, obesidade, distúrbio de sono, enfim, todas as doenças têm atividade física como um adjuvante e um fator ali que contribui para o tratamento. Então, isso não tem o que discutir. E outra coisa é o que eu falei da independência. Então, assim, para a gente envelhecer independente, a gente precisa de reserva muscular. E a gente precisa de atividade física especialmente resistida. Então, eles perguntam muito para mim, mas eu faço caminhada, eu faço hidroginástica. É legal? É bacana? É importante? É importante. Mas é fundamental a gente associar treino de força. E assim, para todos nós, então assim, a atividade física, a Organização Mundial de Saúde fala 150 minutos semanais.
Isso é o mínimo, entende? Então, assim, pode, eu faço 30 minutos por dia, eu faço 4 vezes por semana, 40 minutos. Tá ótimo, mas assim, isso é o mínimo, então quanto mais a gente fizer, melhor. E um dado importante de atividade física é que, assim, é muito importante também a gente ver, além da força, a nossa capacidade cardiorrespiratória, né? Que a gente vê pelo nosso VO2 máximo. Então, é o quanto a gente consome de oxigênio durante uma atividade física. E lembrar que a gente tem que aumentar. Então, assim, não adianta fazer uma caminhadinha, conversando e você não cansa. Você tem que aumentar a sua frequência cardíaca e aumentar o seu consumo, porque isso te dá reserva cardiopulmonar e dá reserva, assim, proteção cardiovascular, enfim. Então, assim, não tem, assim, isso tá lá no dos pilares, né? Quando a gente falou dos pilares, é o básico, então não tem o que discutir, né? E aí, treinamento resistido é musculação. Não tem como. Treinamento resistido é musculação. Então, assim, até tem funcionais, o Pilates ajuda muito, mas assim, o mais indicado é a musculação e aquilo, você progredir, você aumentar o peso, porque também fica lá com aquele mesmo, né? Porque assim, a gente perde, a partir dos 40, você todo dia perde massa muscular. Você perde colágeno, perde músculo. Perde densidade óssea. E até a musculação ajuda muito na densidade óssea, né? Sim. Então, assim, é senescência. Então, na senescência, a gente vai diminuir o metabolismo, a gente vai diminuir. Agora, o exercício físico resistido, a musculação, aumenta a densidade óssea, então diminui risco de queda, de osteoporose e depois fraturas por osteoporose. Enfim, é número 1, ele precisa de músculo como reserva, inclusive reserva cognitiva, porque a gente sabe que musculação tem a ver com essa proteção hoje também. Em dia, a musculação está sempre entre os primeiros, porque tem esses vários benefícios, né? Então, assim, musculação, faça musculação. E eles falam assim pra mim, mas eu não gosto, mas eu gosto. Eu falo, olha, como adulto, responsável. Então, assim, tem coisas que eu também não gosto de fazer no meu dia a dia, mas eu preciso, né? Então, eu acho que essa autorresponsabilização é muito importante, né? Porque é necessário. Faça como remédio, né? Sim. Músculo, se você não tem reserva de músculo, você tem que fazer sua poupança para você envelhecer bem, a poupança financeira lá, sua previdência, faça sua reserva de músculo, sua poupança de músculo. Porque se você tem menos músculo, você tem menor quantidade de massa muscular, você abre portas para um monte de doença, né? Cardiovascular, diabetes, hipertensão. Então, a gente tem que ter na cabeça que esse tipo de exercício não é para espairecer, não. É para ir lá fazer um treino, é um remédio, né? Exato. O exercício tem que ser olhado ali como um remédio. E acho que serve até para os jovens também, né? Porque eu acho que se esses jovens já começam fazendo musculação desde cedo, atividade física, eles já geram memória muscular, que futuramente vão se beneficiar também, né? E uma coisa que idoso fala às vezes, mas eu nunca fiz, eu vou começar agora, né? Então, você tem 80 anos e falo, vai começar agora. E tem estudo até mostrando que o benefício, quanto mais velho ainda for, melhor, entendeu? Então, assim, tem que fazer. Então, começa devagar e também não é mudar de uma hora para outra. Então, assim, a gente vai progredir, você vai começar devagar, você vai aumentando, mas tem que ir, né? Então, assim, não tem conversa. Não tem como escapar, né? Comece o quanto antes, né? E nunca será tarde. Acho que essa que é a mensagem. Nunca é tarde, Agora, falando um pouquinho sobre suplementação, né? O que a gente tem visto hoje no mercado é o aumento de número de suplementos prontos que a indústria oferece e também na farmácia de manipulação se oferece muitas substâncias hoje que são indicadas para essa população que está envelhecendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Principalmente, acho que no caso que entra mais as proteínas, mas tem as vitaminas e os minerais. O que você pode falar sobre essa suplementação nessa população especial? Esse é um tema bastante controverso, porque geriatras normalmente não gostam muito dos polivitamínicos e os pacientes vêm às vezes tomando algum remédio que é polivitamínico e não tomam o que realmente ele tinha que tomar, então a gente às vezes se incomoda. Mas
Basicamente, existem algumas indicações formais na geriatria que a gente sempre revê. Então, primeiro, na dieta. Então, a gente precisa se atentar e saber exatamente o quanto ele está comendo de proteína. Lembrando que aumenta a necessidade de proteína com o envelhecimento e eles comem menos carne, comem menos coisas porque sentem um gosto diferente, têm dificuldade. Então, é muito importante em toda consulta a gente fazer a conta de quanto ele está comendo para suplementar. Pode ser com suplementos, por exemplo, whey protein isolado, ou pode ser com alguns suplementos para idosos que precisem, por exemplo, ganhar também peso, que tem um pouco mais de caloria, que tem alguns prontos, de marcas prontas. Então, proteína para idoso é fundamental. As vitaminas que a gente mais olha na geriatria são vitamina B12, pensando tanto nas neuropatias, mas também no sistema nervoso central, que tem indicação da gente repor quando estiver baixa, mas a gente não dá para todo mundo aleatoriamente. Outra coisa é a vitamina D, que também tem um limite, não é também a gente fazer super doses de vitamina D. Então a gente quer uma vitamina D normalmente acima de 40, mas assim, não existe indicação de repor e ficar repondo, e ficar repetindo toda hora. Então tem paciente que cada 3 meses tem uma dosagem de vitamina D, isso é totalmente desnecessário. E a quantidade de cálcio é importantíssima, então ainda mais nas mulheres. Então assim, idealmente a gente orienta por dieta, então precisa de 1000 miligramas de cálcio elementar para garantir o aporte, para poder garantir a saúde óssea, né? Então a gente quer leite e derivados, então a gente vê também quanto tem naquela porção de leite. Se o paciente não consegue por dieta, a gente suplementa o cálcio via oral. Então, assim, basicamente são esses. Alguns específicos associam, hoje em dia as formulações vêm com cálcio, vitamina D e magnésio, porque o magnésio tem um benefício, mas não tem indicação de outros polivitamínicos. E uma coisa importante é a creatina, que as pessoas também me questionam muito, melhora a memória, Então, assim, hoje existe evidência da creatina para pacientes idosos e não idosos, mas que fazem atividade física, que vão ajudar tanto na questão muscular e aquela recuperação no dia seguinte, de não ter aquela fadiga, aquela dor. Mas não tem nenhum estudo comprovando evidência que melhora a cognição. Então, assim, é exclusivamente para a questão dos pacientes que fazem atividade física. Interessante. E aí eu queria voltar naquela pergunta dos pilares do envelhecimento ativo. Você tinha falado da atividade física, né? Que casa muito com essa suplementação que a gente acabou de falar, mas eu sei também que tem outros pilares, né? Queria que você falasse um pouquinho deles pra gente. Sim. Todo mundo ouviu falar em algum momento das Blue Zones, né? Então, assim, sim, que são países, assim, são 5 lugares no mundo que fizeram estudos que viram que pacientes, eles vivem melhor, vivem mais tempo e assim, além de serem nonagenários e centenários, com menos tempo de doença. Então, então eles vivem mais com mais qualidade. Então, e eles estudaram o que essas pessoas fazem, que elas têm tudo isso de bom. Então, primeiro, são ativas. E lá, não necessariamente, eles fazem atividade física programada, o que é uma diferença, mas eles são muito ativos. Então, eles plantam o que eles comem, eles andam muito, eles fazem tudo, assim, tudo a pé, tudo, então são realmente muito ativos, diferente do nosso estilo de vida, né? Que a gente faz tudo de carro, tudo correndo, sempre estressado, e daí precisa arrumar um tempo para ir lá fazer. A nossa sociedade, ela vive nesse sentido do exercício físico como se fosse um ratinho de laboratório, né? A gente vai para um lugar fazer exercício, aí depois volta para casa para viver normal. Não faz nada. É ratinho de laboratório, isso, porque isso... A musculação, ela deve ter existido para isso, ela deve ter surgido para isso, né? Porque o nosso estilo de vida, o nosso modelo de vida se tornou tão dentro dessa caixa de trabalhar, que em algum momento alguém falou, nossa, tem que mexer o corpo, vou abrir um espaço aqui. Porque para aqueles que plantam, para aqueles que vão para... E o nosso ritmo é muito acelerado, né? Então, para eles, assim, é o quê? Dieta, que é uma dieta do Mediterrâneo, dieta Mind, que é mais com leguminosas, o mínimo de açúcar possível, nada de ultraprocessados, enfim, uma dieta que a gente sabe que é a que todos nós deveríamos ter, né? Uma coisa que eles comem até 80%. Então, assim, a gente normalmente come, e às vezes você não tá mais com fome, mas a gente, vou comer tudo, e come a mais. Então, eles, assim, não estou totalmente satisfeito, nem vou parar. Então, assim, isso eles fazem.
a questão durante o dia, ter um momento de tranquilidade, né? Então isso faz parte da rotina deles, de fazer alguma meditação. Então eles cuidam da saúde física, saúde mental, saúde espiritual de uma maneira diferente do que a gente nesse ritmo faz. Né? Eles fazem muitas atividades em grupos, né? Então Sim. vai fazer um exercício em grupo, ou tem essas outras atividades em grupo que reforçam as conexões. Sim. Então isso também é outro fator que faz a gente envelhecer melhor, né? Sim, e assim, nas Blue Zones mostra muito isso, e tem outros estudos mostrando, né, o quão importante a sensação da pessoa é de pertencimento mesmo, né? Então fazer parte de um grupo, ou ter conexões mesmo, assim, se sentir pertencente àquele lugar e aquelas pessoas, e ter um propósito, né? Então assim, quem tem um propósito de vida, quem entende o motivo de estar aqui e vive aquele propósito, vive muito melhor do que não tem. Isso é muito claro, né? Sim, e acaba impactando diretamente a qualidade do envelhecimento, sim, né? sim. E o que a gente vê em contrapartida é um envelhecimento aqui, nós, né, seres mortais lado. Desse lado, é um envelhecimento associado com uma caixinha de medicamento, né? Idoso junto com uma polifarmácia. Como que você enxerga essa situação? A polifarmácia é bastante comum, né, geriatria, que é o uso de 5 ou mais medicações, e que a maioria dos idosos, ou grande idosos eu digo mais que 80, tem, né? Então, assim, depois dos 65, quase, assim, é comum as pessoas evoluírem com hipertensão ou com alguma comorbidade cardiovascular que vai acontecer ao longo do envelhecimento, pela rigidez das artérias, enfim. Então, é difícil não ter pacientes na geriatria que usem menos do que 5, apesar de ser possível, e eu tenho visto cada vez mais, graças a Deus. E é um problema porque, assim, muitas vezes eles vão em vários médicos. Isso. Então eles vão no pronto-socorro, que dá um remédio, daí depois vai no cardiologista, vai no reumato, vai no geriatra, e às vezes eles estão tomando o mesmo remédio com nomes diferentes. Outra coisa que, por exemplo, vai no pronto-socorro por dor, daí toma um anti-inflamatório, que já não é um remédio bom para idoso. A gente tem uma lista, assim, tem critérios de Beers, que a gente chama, que tem uma lista de medicamentos inapropriados para idosos, né? Então, por isso que é importante o geriatra, porque a gente tem um olhar diferenciado para a geriatria mesmo, que pode, o que não pode, o que não deve, né? E daí ele toma um anti-inflamatório, daí a pressão sobe. Daí associa um outro remédio para pressão, mas não é porque ele está mais hipertenso, ele ficou porque ele tomou um anti-inflamatório, foi um efeito colateral. Depois ele vai um outro colega dar um diurético, um antihipertensivo diurético para ajudar na pressão. Daí ele cai e fratura o fêmur. Meu Deus. Ou ele está com queixa de tontura, toma um remédio para labirintite, que muitos deles acham que tem, e a maioria das vezes não é. Esse remédio dá um tremor, daí vai num outro colega que acha que pode ser Parkinson, dá um remédio. E quando você vai ver, às vezes o paciente não tem nada daquilo, não tem Parkinson, não tem labirintite. Foi um remédio que trouxe um efeito colateral e vira uma cascata. Sim. Isso é muito, assim, isso é trágico. Por isso que na geriatria também é mandatório, em todas as consultas eu falo, traga a receita, às vezes eu falo, traga as caixinhas, traga a sacolinha, para a gente rever em todas as consultas as doses, os remédios que estão tomando, se teve algum novo, e a gente, quando possível, desprescrever. Então, assim, ver realmente tem indicação, realmente precisa, porque tem algum momento com o envelhecimento ou pacientes grandes, idosos, que talvez o remédio vai trazer mais malefício do que benefício, riscos de sangramento, então a gente tem que sempre rever. Por isso que eu acho que a importância de ter o acompanhamento do geriatra, porque eu acho que vocês acompanhando, se tiver necessidade de um especialista, vocês encaminham e trabalham em conjunto. Porque eu acho que normalmente a busca é a contrária. Sim. Né? Vão cada hora em um especialista, cada um vendo de uma maneira segmentada, dando o seu olhar segmentado, daí fica aquele mundaréu de remédio e quando chega em vocês já está com aquela farmácia completa. Sim, né? E antes do geriatra ser geriatra, então assim, a gente fez 2 anos de residência médica, então não é que a gente formou geriatria, então a gente fez 2 anos de clínica médica, então a gente estudou muito clínica médica, né? Depois a gente fez geriatria, que é uma clínica médica voltada para o envelhecimento,
e alguns fizeram depois dor, ou paliativos, ou enfim. Então a gente tem uma noção muito boa das doenças mais comuns, né? Então, assim, que é hipertensão, diabetes, osteoartrose, própria osteoporose, e se precisar do especialista, então muitos de nós a gente tem, olha, não, Claro. aqui eu quero que você vá e volte, e a gente se conversar, é muito importante os profissionais se conversarem, né? Com certeza. Do mesmo jeito que na geriatria a gente trabalha em equipe, então assim, trabalha com equipe multiprofissional, no caso, fisioterapeuta, fono, TO, então assim, em cada momento, uma vai ser mais ou menos importante, mas não existe o geriatra sozinho. Tem que ser uma equipe, né? Sim, sim. E eu queria falar um pouquinho sobre sono, porque a gente sempre ouve falar e nas nossas observações parece que o idoso ele dorme menos do que quando ele é mais novo. Isso é verdade? Ele dorme menos por necessidade ou é porque ele tem dificuldade de dormir ou se não, isso não tem nada a ver. Ele dorme menos, do mesmo jeito, isso é outra alteração fisiológica. Então, assim, vai dormir, a quantidade é menor, o que não significa que a qualidade vai ser menor. Então, assim, a gente sabe que vai dormir normalmente a gente, adultos, assim, de 8 a 9 horas. O idoso, 6 horas, 7 horas, tá tudo bem, né? Mas é importante que ele esteja dormindo bem, com qualidade. E a gente sempre investigar se não tem alguma causa daquela insônia, né? Então, o porquê se tiver algum distúrbio de sono, né? Então, assim, a apneia do sono é muito comum, pernas inquietas é muito comum, síndrome de ansiedade. Então, a gente entender o que está acontecendo, porque um sono bom é outro, faz parte daqueles pilares que a gente falou. Então, o sono reparador, ele controla tudo, né? Então ele melhora a nossa imunidade, melhora a nossa cognição, consolida a memória, enfim, deixa o raciocínio melhor, bem-estar, tudo. Então, sono tem que ser um sono reparador para todos nós. Mesmo dormindo menos, tem que ser um sono que vai reparar aquele indivíduo, aquele idoso vai acordar bem no dia seguinte. Sim. Sim, ele vai dormir menos, eles vão dormir. Isso é um fato. Por que acontece isso? Na verdade, isso é fisiológico e eles produzem menos melatonina, né? Então, assim, isso é um efeito fisiológico do envelhecimento. Então, tanto que algumas pessoas tomam, então, assim, pode ser que sim, pode ser que não, então tem alguns estudos, mas que pode ajudar, sim. Mas é uma coisa, alteração fisiológica mesmo, do mesmo jeito as outras que eu falei, né? De diminuição de massa, a gente para de produzir colágeno, músculo, eu tô no colágeno ainda, tô presa, no colágeno, músculo e melatonina, que é o que repara a gente. Então, a gente tem que lidar, é o preço que se paga por viver mais, né? A máquina, ela não foi feita para viver 100 anos, né? Sim. Então, nós vamos vivendo da forma que dá e fazendo tudo isso que você tá falando aqui, né? Trabalhar nesses pilares para envelhecer de forma ativa e de forma digna, né? Sim, e sabendo que, assim, tem coisas, é o que você falou, são naturais do processo. Então, hoje a gente enxerga isso como um processo natural, assim como hormônios femininos, enfim, tem coisas que vão diminuir. Agora, há anos atrás, as pessoas viviam até 40, 50, então não tinha nada disso. Né? Agora, as pessoas querem viver hoje até 90 e não querem ter coisas que são naturais, que acontecem com 70, 80, 90. Então, eu acho que é mudar o nosso jeito de olhar e tentar fazer com que seja mais leve, por mais difícil que seja, porque não é fácil. Sim. Então, assim, eu não quero romantizar a geriatria e falar que envelhecer é a coisa mais maravilhosa, porque não é. A gente sabe as dificuldades, eu vejo diariamente, eu falo, nossa, é pesado. E são lutos que vão acontecendo, assim, de perdas funcionais e dificuldades, e vai perdendo pessoas, então a gente perde familiares ao longo do processo, a gente perde funcionalidade, a gente perde massa muscular, você fala, nossa, né? Só que a gente ganha muitas outras coisas, né? Então, assim, a sua família aumenta, você tem muito mais sabedoria para lidar com as coisas, você é muito mais dono de si, pode resolver por si, e a gente tem que olhar o lado positivo. Caso contrário, a gente, né? E é o ônus e o bônus de envelhecer. É o preço que se paga, né? E que bom que a gente pode pagar esse preço hoje em dia, né? Porque viver é muito bom, né? Poder viver mais a cada ano, isso é muito bom. Sim. E um dos outros processos do envelhecimento são as demências, né? Então a gente vê que quanto mais você vive, né, a demência aí bate na porta. E uma delas, o Alzheimer. Como que a gente pode identificar os primeiros sinais da demência para a gente ter um alerta?
Normalmente, as demências, então, primeiro que a demência de Alzheimer é a demência neurodegenerativa mais comum, mas existem outras, né, demência vascular, frontotemporal, tem vários tipos. Mas, normalmente, um quadro demencial começa ou com alteração de memória, então, na demência de Alzheimer clássica é memória, então começa a ficar repetitivo e esquece fatos recentes. Então, as coisas antigas eles lembram, mas começam a esquecer fatos recentes. Existem outros domínios cognitivos que podem ser afetados, que são a função executiva, então conseguia desenhar ou conseguia mexer no celular e não consegue mais, ou dificuldade visoespacial, não está conseguindo dirigir direito. Então a gente tem que estar atenta à alteração cognitiva associada à alteração funcional. Então, a alteração funcional é assim, a gente tem alguns questionários que a gente pede para o familiar responder em relação àquele paciente. Então, por exemplo, olha, ele é capaz de cozinhar? Ele é capaz de acender um fogo e desligar? Ele é capaz de estar em dia com as atualidades? E isso é muito importante numa consulta na geriatria, quando a queixa é cognitiva, e o paciente e o familiar, porque às vezes o paciente não tem essa percepção, né? E quem está percebendo é a família. E, inicialmente, o quadro é muito sutil, né? E lembrar que quanto maior a escolaridade do paciente, mais difícil a gente perceber, porque ele tem como driblar algumas coisas, né? Então, a reserva cognitiva também faz isso, então a gente consegue, às vezes, não é, né? E também tem a questão da negação, né? De, às vezes, a gente não achar que não é aquilo, né? Mas é uma coisa muito comum, a gente sabe que vai aumentar, por quê? Porque está aumentando o tempo de vida, a expectativa de vida. Então, assim, aos 65 anos, depois dos 65 anos, a nossa chance dobra a cada 5 anos. Então, é muito. E eu digo que com 90 é para o ímpar. Você pode ter feito tudo, dormiu bem, fez atividade física, parará. Então, assim, alguém vai ter algum quadro cognitivo, que seja leve, mas vai ter. O que não significa dizer que existe demência senil e é normal, porque está idoso, ficar atrapalhado. Aliás, isso geriatra não gosta de, porque não é normal. Tanto não é que tem pessoas que não evoluem com demência, né? Então, se tem algum quadro cognitivo, isso é doença e tem que ser investigado. E uma coisa que eu quero falar, às vezes não é memória, às vezes é alteração de comportamento. De humor, né? De repente começa a ficar mais agressivo. Então fica mais agressivo, ou depressão e ansiedade, ou fica meio inapropriado. Então, assim, sabe, começa a fazer coisas que não fazia, perde o filtro. Então, não necessariamente é memória. Então, a gente tem que ficar atento à pessoa. Nossa, ela está diferente do que era, então realmente tem que investigar. E o tratamento hoje em dia para esses quadros, tem algum específico? O que a gente tem hoje de tratamento são drogas que ajudam a controlar os sintomas comportamentais e fazer com que a doença evolua mais lentamente. Então, não existe um tratamento curativo atualmente. Embora eles ajudem muito, então, assim, ajuda realmente assim, nos sintomas comportamentais, que são os remédios anticolinesterásicos, que aumentam a acetilcolina, que é o neurotransmissor que está diminuído nas demências. Mas o tratamento não é só farmacológico, então é muito importante a gente saber que é importante o remédio, a reabilitação cognitiva, terapia ocupacional, atividade física, então assim, é um conjunto de coisas. E dependendo da fase. Então, nas fases iniciais, como eu disse, quem é importante é a neuropsicóloga junto com a medicação, a atividade física que dá para fazer com o personal. Mais para frente, a dificuldade é maior, tem dor associada. Quem vai precisar da terapia ocupacional, que vai precisar ajudar a manusear, que o paciente já tem mais dificuldade. O fisioterapeuta, às vezes, ao invés do educador físico, em algum momento. A fono, em algum momento, se tiver alteração de deglutição e fala. Então, é importante a gente saber que ao longo do processo, que dura anos, né? Então, assim, em cada momento um profissional é mais ou menos requisitado, e eu digo que o médico, não que assim, ele coordena, entende, as questões, mas assim, a equipe é muito importante, sabe, e a gente se conversar, a gente trocar ideia para garantir o melhor tratamento mesmo para o paciente.
E além disso tem a dor crônica, né? Outra questão, a Ju falou da DMS, que é bem comum, tem a dor crônica em pacientes idosos, né? Aqueles velhinhos que vivem cheios de dores, e aí aumenta a automedicação, entra na questão da polifarmácia, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente, sobre a dor crônica em idosos. E você vê, não é só em idosos, né? Então, assim, 40% das pessoas no Brasil com mais de 50 anos têm dor crônica. Então, dor crônica é muito prevalente e precisa ser tratada efetivamente, e que muitas vezes não é. Então, a dor, quando ela cronificou, é muito. Primeiro que a gente não quer que ela cronifique, a gente tem que tratar a dor aguda para não cronificar. Mas depois de 3 meses é uma dor crônica. E a gente tem que otimizar o tratamento com atividade física, fisioterapia e medicar efetivamente. Porque se você não medica, fica cada vez mais difícil de você controlar a dor. Sim. E o paciente com dor, ele não quer viver. Então, assim, as pessoas, mas ela é chata, ela só reclama de dor, ela não quer fazer nada. Mas, assim, quem tem dor sofre muito. E não quer sair, não quer conversar, fica deprimido. E fica um círculo vicioso, né? Tá com dor, não quer sair, fica deprimido, dorme mal, daí não quer sair, piora a dor. E você não tira desse ciclo. Então, muitas vezes, o tratamento inclui associação de antidepressivo, além do analgésico, porque cada remédio vai agir em uma via da dor, que a gente tem várias vias de dor. Então, é muito importante a gente acolher, validar a dor e tratar efetivamente, porque isso muda a vida da pessoa. Sim, eu sou uma paciente de dor crônica, a gente estava conversando aqui no começo, eu sei quanto que interfere esse ciclo vicioso que você falou de, então, você tá com dor, não quer sair, aí você tá em casa, você tá deprimida, aí você não dorme bem porque a dor te atrapalha, e vira um negócio, uma engrenagem ali infinita, e realmente a gente tem que cuidar, né? E tem que cuidar agora para poder envelhecer cada vez, né? Tipo, essa dor não te incomodando tanto, né? Sim, e também alinhar a expectativa, que é, assim, às vezes zerar a dor do paciente, a gente não vai conseguir. E aí você se frustra, né? Sim, mas, por exemplo, tem várias técnicas que dá para associar. A acupuntura é maravilhoso, então, assim, associado com analgésico, associado com físio, atividade física, remédio. Então, tem muito recurso hoje. Eu falo que, assim, hoje em dia, você tá com dor, é inadmissível, assim, no Brasil. Assim, tem que tratar com o tanto de recurso que a gente tem. Mas, infelizmente, eu digo, puxando para os paliativos, assim, os pacientes aqui no Brasil, ainda assim, morrem, falecem com dor, sabe? Então, assim, as pessoas, é muito importante a gente falar disso e ter cada vez mais profissionais para cuidar disso, porque não tem sentido, assim, na minha cabeça. Sim. E uma outra área que você trabalha, que é muito bonita, são os cuidados paliativos, né, e que muitas pessoas desconhecem. Então, gostaria que você nos falasse o que é o cuidado paliativo. O cuidado paliativo a gente cuida do paciente em todas as fases da doença. Então, quando ele diagnostica uma doença crônica, progressiva e incurável e que ameaça a sua vida. Mas isso não necessariamente é o câncer. Então, as pessoas associam muito paliativo ao câncer e não é. Então, assim, um paciente que tem insuficiência cardíaca grave, insuficiência renal crônica, pré-dialítica ou dialítica, que tem algum tipo de câncer, que tem dor crônica, demência, todos esses pacientes são pacientes com indicação de cuidados paliativos, que é um cuidado ampliado, com equipe multidisciplinar, que a gente prevê os sintomas, então eu sei que esse paciente vai ter isso, porque nessa fase é comum que ele tenha isso. Então a gente prevê os sintomas, controla os sintomas. Então o nosso tratamento é muito mais pensando em controlar os sintomas físicos e emocionais do que de fato curar a doença. Só que a gente anda em conjunto com outro profissional. Então, assim, o onco e o cuidado paliativo, eles andam juntos. No começo da doença, o oncologista é o mais importante e o paliativista tá lá, tá com dor, eu ajudo aqui, eu faço aqui. Tem um momento que a gente não vai mais fazer a quimioterapia, por exemplo, porque o paciente não tem mais performance para isso, ele está debilitado, vai ser pior fazer a quimioterapia do que não fazer, e o paliativo cuida essencialmente do paciente nessa fase. E é importantíssimo a gente ter esse vínculo e conhecer esse paciente, porque a gente dá qualidade, a gente dá dignidade, a gente respeita, a gente conhece o paciente na essência dele e faz com que ele tenha um final de vida digno, com qualidade, né? Então, assim, para mim é fundamental, porque eu acho que, assim, do mesmo jeito que a gente deve viver bem, a gente pode
e deve, apesar das pessoas não gostarem de falar, mas a gente pode morrer bem. E precisa morrer bem. E tem como a gente fazer isso de maneira leve, de maneira harmônica, que a gente consiga, né, estruturar a família e estar preparado para um momento tão difícil. Interessante. Eu acho que você trouxe em toda essa nossa conversa, já te agradecendo novamente, né? Você trouxe muita leveza para esse tipo de assunto, porque ninguém quer falar sobre envelhecimento, ninguém quer falar sobre morte, mas que bom que a gente tem pessoas que possam ter esse olhar dedicado, né? A gente estava falando antes, que é um propósito mesmo, poder cuidar do envelhecimento do outro, né? Sim. É uma coisa muito linda. E para finalizar a nossa conversa, a gente sempre pede para o nosso convidado deixar alguma mensagem final, a gente chama isso de dica de ouro, que é aquela mensagem que você gostaria de deixar relacionada a essa nossa conversa, relacionada à sua área de atuação, para que a gente possa, então, entregar essa mensagem lá para os nossos espectadores. Não, ó, veio agora, assim, uma que... pensando no paliativo e na promoção de saúde, né? Que eu acho que o para sempre, em todos os sentidos, e o para sempre é feito de agora, né? Então, e o nosso envelhecimento, bem-sucedido, depende do que a gente faz agora também. Então, para a gente vincular, para a gente cultivar cada vez mais os nossos vínculos, né? Familiares e com amigos e com as pessoas, e a gente o agora, eu digo, todos os dias a gente está presente na relação que a gente está presente na conversa que a gente está tendo, a gente está 100% presente naquele momento. Isso é maravilhoso e isso traz conexão, isso é muito importante. E cultivar o para sempre, eu digo, como a gente vai estar lá na frente, é fazer atividade física e se cuidar. Então, acho que assim, a gente tem que prevenir. Então, prevenção é o melhor caminho para tudo. Então, se a gente puder se antecipar, é sempre melhor. Se eu sei que isso vai acontecer, eu inteligentemente mudo a minha história de vida e começo a hora que precisar. E se tiver que ser agora, é agora. E sempre dá tempo da gente mudar, né? Então, assim, pode... não dou? Começa agora. Começa essa semana que dá, né? Todo dia, acho que é uma oportunidade. Adorei. Deixou o recado, hein? É isso aí. Não foi muito objetivo. Você faltou na academia essa semana? Bom, começando hoje a semana. Hoje eu faltei, então, né? Mas hoje eu também tive que faltar, mas amanhã eu vou, viu, doutora? Amanhã eu estou na academia. Não, mas tá tudo certo. Mas muito obrigada por ter trazido esse assunto dessa forma tão legal, né? Da gente conseguir conversar com naturalidade e também trazer essa consciência. Acho que foi muito importante isso, trazer essa consciência para as pessoas mais novas, de que agora é a hora de se cuidar, né? Não que não seja a hora quando estiver mais velho, mas agora é a hora, a melhor hora de preventivamente é o melhor caminho. A melhor hora de se começar é hoje, né? E assim, a melhor hora de começar é hoje, e a melhor hora de você repensar e refletir sobre a sua vida é hoje. Com certeza. Porque às vezes não dá tempo. Né? A gente nunca acha que mesmo. vai acontecer nada e de repente uma pessoa jovem, então não é um dia, mas é um dia por vez, um dia por vez, vivendo aquele dia, cultivando as suas relações, se cuidando, porque a gente não sabe, com né? certeza. E se isso acontecer, porque muita gente envelhece aos poucos e pode programar o seu final de vida, mas às vezes você não pode, né? Então assim, quem pode, ótimo, então vai conseguir viver, vai viver seus objetivos, vai viver seus sonhos, mas às vezes a gente não pode. Então, acho que a vida é interrompida antes. Né? Então vamos aproveitar. E se você que está aí do outro lado gostou dessa conversa, assim como a gente amou, aproveita para curtir esse episódio, comentar, compartilhar, assim a gente fortalece esse canal, consegue trazer mais informação de qualidade e o que a gente sempre fala, né, Ju? Fortalecer nossa comunidade nos nossos pilares, que é saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigada por ter ficado até aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.